Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Além da Letra, o lugar onde a ciência e a fé se encontram em uma jornada extraordinária. Aqui, ciência e fé não colidem, pelo contrário, elas caminham junto para revelar a glória de um Deus criador e um design inteligente do universo. Quando nós unimos a ciência e a fé, nós conseguimos trazer à tona evidências bíblicas e informações que testificam a veracidade da palavra de Deus e também falam como a ciência foi criada pelo próprio Deus para poder explicar muitas das coisas que hoje existem e coexistem com a humanidade. Então, se você gosta desse tema, se você gosta de estudar a palavra de Deus, vem comigo nessa jornada que vai ser extraordinária. E hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Representa o fim da humanidade? Ou melhor, representa o fim da humanidade como conhecemos? Não sei. Bora pro vídeo para a gente poder se aprofundar. E deixa eu te pedir algo, se você gosta desse tema, se você é novo aqui no canal, não deixa de curtir, seguir e dar o like aqui para que a gente possa, divulgar esse canal, esse conteúdo, para que mais pessoas venham conhecer não só a ciência, mas também um Deus que tem tudo sobre o seu governo e com um design inteligente criou todas as coisas. Deixa eu trazer um conceito para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um cidadão chamado Buckminster Fuller, ou Buckminster Fuller. Deixa aí como você preferir a pronúncia, porque de fato é uma pronúncia um pouco complicada. Mas o que nos importa é que esse cidadão aí, ele começou a fazer cálculos baseado no conhecimento da humanidade e quanto tempo durava para que a humanidade pudesse multiplicar ou dobrar o seu conhecimento. Então nós vamos dar um termo para esse processo chamado de dobra do conhecimento, para facilitar aqui o entendimento. Então o Buckminster Fuller, ele fez um cálculo e do ano 1 da era cristã, até a primeira dobra de conhecimento, passaram-se, pasmem, 1500 anos. Dado tudo que existia à época, a evolução da humanidade, o conhecimento de ferramentas e estruturas, então a primeira dobra de conhecimento ela levou 1500 anos. Já a segunda dobra, ela levou em média 250 anos, só para você ter noção. E depois, agora já no século passado, ela levava em média 100 anos para fazer a dobra de conhecimento. E depois da Segunda Guerra Mundial, 25 anos. E recentemente, nos nossos dias, ela é quase que diária. Mas como assim, Jeff? Eu não entendi. Anteriormente, a informação ela precisava ser catalogada. Ela era de difícil acesso. Era uma informação de pessoas privilegiadas. Na verdade, a informação era quase que única e exclusivamente para pessoas privilegiadas. A maior parte da sociedade, ela não tinha instrução, ela não tinha até mesmo o acesso à leitura. Veja que os trabalhos eram muito manuais, trabalhos braçais, pouco intelectuais, e somente a nobreza tinha acesso à informação. Com o passar do tempo, é por isso que se levou 1500 anos para ver a primeira dobra de conhecimento. Com o passar dos anos, a informação ela começou a ser multiplicada. Ela começou a ser difundida. E com isso, outras pessoas passaram a ter acesso à informação. Veja, não obstante, falando de temas sociais e históricos, se você trazer a memória aí, a própria Bíblia, que hoje nós temos acesso de diversas formas tecnológicas, formas manuais, em arquivos. Esta Bíblia, por muitos e muitos anos, ela foi acorrentada ao púlpito, Então eu não vou aqui me aprofundar na história da igreja, na história das traduções da Bíblia, não vamos falar de Gutenberg e prensas e nada do tipo, mas é para você ter noção de que até mesmo o conhecimento da fé ele foi retido por um tempo e agora qualquer pessoa em qualquer lugar tem acesso instantâneo à Bíblia, à palavra de Deus e a qualquer informação que desejar. E voltando aqui ao contexto de inteligência artificial, nos tempos atuais, com a expansão dos dados e cada vez mais uma informação mais vasta, a tecnologia evoluiu de tal forma
que uma inteligência artificial ela dobra de conhecimento em 3,8 meses. Em menos de 4 meses a inteligência artificial ela consegue dobrar o seu coeficiente de conhecimento devido à sua força computacional. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a inteligência tem a capacidade de evoluir numa velocidade que nós, humanos, meros mortais, jamais teríamos. Fora que ela consegue compilar informações desde a criação do mundo até os dias atuais e ter uma resposta pronta, efetiva, nem sempre uma resposta exata, mas quando eu digo efetiva é porque sim, ela traz uma resposta. Nós podemos perguntar para a inteligência artificial sobre a biblioteca de Alexandria e nós podemos perguntar para a inteligência artificial qual a alimentação correta para determinado pet, para você ver a singularidade da informação e a multiplicidade dessa informação. Eu não tenho barreiras, eu não tenho limite. Então, para você entender, antes nós vivíamos tempos de mudança. Ou seja, a mudança ela ocorria de tempos em tempos. Agora não. Agora nós vivemos uma mudança do tempo, porque tudo o que nós conhecemos está se transformando de forma tão rápida que as pessoas mal conseguem absorver e já mudou. Então, nós temos hoje não só o universo como nós conhecemos, mas também temos o input ou a inserção de um metaverso, quem nunca ouviu falar do metaverso, e de tantas outras coisas. Eu estou fazendo essa introdução aqui para você compreender aonde nós estamos e o que isso tem a ver com a palavra, com o homem, com a continuidade da humanidade. Tem muita coisa. Então hoje existe uma grande evolução do que nós chamamos IA generativa, que é a inteligência modelo ChatGPT, por exemplo, que é a informação que ela é a inteligência artificial que gera informação baseada na informação e no banco de dados que ela consegue obter. Então, quando eu fiz aqui no início desse vídeo uma pergunta, será que é o fim da humanidade? Eu tenho uma resposta imediata, uma resposta pronta para você. O fim da humanidade como nós conhecemos com toda certeza, mas a partir desse momento passa a existir um novo tipo de humanidade. Como assim, Jeff? Que filosofia é essa? Do que você está falando? Alguém já ouviu falar aqui do contexto, né, híbrido, homem-máquina? Haja visto o filme do Robocop, aquele filme clássico, antigo, em que o homem se funde com uma máquina? Esse conceito na ciência ele é chamado de transhumanismo, que seria a junção, né, do homem com a máquina. Hoje nós já temos, e nos dias atuais, um homem que era tetraplégico e teve um chip implantado no seu corpo e passou a ter movimentos, não em sua totalidade, mas passou a ter movimentos, um homem que era tetraplégico. Então, se você me perguntar, Jeff, mas isso não é ruim. Porém, com o avanço dessa tecnologia, eu pergunto para você, será que isso vai tirar do homem a sua humanidade? Porque uma vez que ele consegue, através da tecnologia, viver mais, não ter enfermidades, reformular o seu corpo da maneira que ele bem deseja, isso vai desconstruindo o homem natural e vai criando um tipo de homem até chegar numa evolução de transferência de consciência, que é o sonho da ciência, em que vai ser feito um upload de uma consciência e um download num novo corpo. Imagina se esse não é o sonho de todos os homens da ciência. Mas o que a palavra de Deus diz? Que nós teremos um corpo glorificado, mas não é nessa vida. A palavra de Deus diz que nós teremos um corpo glorificado quando Jesus voltar e quando nós ascendermos aos céus. Então, trazendo para você, sim, os dias são maus. Trazendo para você essa junção de máquina-homem vai criar uma disparidade na sociedade em que não mais a sociedade vai ser dividida por uma classe socioeconômica. Sempre foi dessa maneira. Agora a sociedade ela vai passar a ser dividida por uma classe genética modificada. Como assim? Eu sei que eu estou aprofundando um pouco em pouco tempo, mas eu preciso te introduzir a esse conceito para que você possa compreender de forma mais ampla como a palavra de Deus é verdadeira
e como os dias são maus. Como nós sim temos indícios de que pertencemos às últimas gerações da humanidade. O que ocorre, tá? Com o avanço, né, da tecnologia e o aperfeiçoamento dessas tecnologias, o homem cada vez mais se funde com a máquina. E aí o Paul Tudor Jones, ele disse algo bem interessante: nenhum homem será melhor do que uma máquina, porém nenhuma máquina será melhor do que um homem com uma máquina. Então ele fez como se fosse, deixa eu colocar aqui para você numa palavra simples, ele fez como se fosse uma balança, dizendo que sim, a máquina ela vai trazer ao homem capacidades que ele nunca teria, mas se ele souber usar, nenhuma máquina vai superar o homem na sua essência. Porém, esse transhumanismo, ele transcende esse conceito, porque aí não é nem máquina nem homem, é a mistura dos dois. E qual é o problema diante disso, baseado no que nós estávamos falando? Para pensar numa sociedade em que existirão pessoas naturais, orgânicas como nós. Orgânico, quando eu uso o termo, eu quero dizer pessoas naturais, sem modificação. E existirão pessoas geneticamente modificadas. Existe algo que, um termo que eu queria colocar para vocês aqui, que é o seguinte, né? A pessoa, existe um termo, tá, da ciência, deixa eu ver se eu lembro qual que é esse termo aqui agora para falar para vocês, porque esse termo científico é o CRISPR, lembrei, CRISPR. O CRISPR, ele é a edição genética para entrega de resultados baseados em escolhas dedicadas. O que é isso, Jeff? Então eles vão conseguir, através dessa tecnologia CRISPR, editar o DNA e criar seres humanos modificados, pessoas com certa estatura, com certo tom de pele, com certa cor de cabelo, através da edição genética. Porém, como não existe um histórico disso, nós não temos contraindicações. Nós não sabemos se essa humanidade modificada vai se voltar contra a humanidade natural, se as classes se dividirão ainda mais. Imagina como será um cenário caótico. Mas eu posso garantir para você que a tendência é que a humanidade caminhe para esse viés. E aí eu passo a compreender cada vez mais a palavra de Deus, que diz que os últimos dias seriam tão difíceis que, se eles não fossem abreviados, ninguém suportaria. Então, através de toda essa questão filosófica e também científica, nós podemos conceber que a humanidade tem e sempre terá as suas bases, os seus parâmetros, a sua filosofia, porém ela não consegue suprimir o avanço e a implementação de novas tendências. Então nós temos que encontrar a média entre esses dois pontos e balizar a nossa vida, né, para que a gente consiga usar disso para a glória de Deus até que Ele venha. Contextualizando para nós que somos da fé. Se você está aqui nesse canal e você não é da fé, e você não crê em Deus, você crê sei lá no quê, para pensar em algo que, ainda que o homem evolua e a máquina evolua, se não tem um sentido e um propósito, o que seria viver para sempre? O que seria ter eternidade? O que seria não morrer mais? É algo de reflexão. É por isso que eu criei esse canal, para falar sobre a fé e a ciência em uma forma que nós consigamos conversar e dialogar, colocando os pontos e trazendo um sentido para a vida. Sabe o que é qualia, que é o título desse vídeo? Qualia versus IA? A qualia, ela é um termo usado na filosofia, né? A qual define qualidades subjetivas, né, da experiência mental consciente. Por exemplo, o vermelho é mais vermelho, a dor é mais dolorosa. Um ser humano, ele consegue, com o teu semelhante, compreender. Quando alguém fala de determinada dor, mesmo que você não esteja com essa dor, você consegue ter uma noção disso. Já a inteligência artificial,
Ela jamais terá a qualia, ou pelo menos por enquanto. A única coisa que ela tem são parâmetros, são dados, são comparações. E esse conceito é o que diferencia um homem da máquina. Mas a partir do momento em que esse transhumanismo ganhar propriedade, talvez essa qualia que nos faz tão únicos, criados à imagem conforme a semelhança de Deus, passe a ser menos perceptivas e nós sejamos mais metódicos processuais, nós sejamos mais racionais. É uma tendência da humanidade cada vez mais amar menos e racionalizar mais. Você sabe que no Japão já é comum idosos serem levados a lugares de cuidados porque não tem pessoas para poder cuidar, porque não geraram filhos, não geraram descendência. Então os cientistas eles estão apontando para algo que jamais foi pensado. No futuro, essas máquinas elas gerarão bebês para que haja continuidade da transhumanidade e não mais da humanidade como nós a conhecemos, porque o homem está deixando de amar e está se tornando cada vez mais racional. Então eu posso afirmar para você que mesmo que a inteligência avance, a fé vai nos tornar humanos e cada vez mais, porque existem apenas 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E 1 Coríntios capítulo 13 diz que se não houver amor, de nada vale. De nada vale. De nada vale o conhecimento, a informação, a evolução. De nada vale transcender. Eu não sei nem o termo que aplicar. De nada vale essa mudança. Agora se encaixou, né? De nada vale essa mudança se não houver amor. De que adianta sermos seres humanos mais perfeitos, estereotipamente falando, né? De corpo ou de biotipo, mas sermos insensíveis uns com os outros? E essa é a nossa maior qualidade e a maior beleza da humanidade, é a qualia, em que nós conseguimos sentir a dor do outro, em que nós conseguimos entender a intensidade do outro. Então eu queria deixar essa reflexão para você. Ainda que a tecnologia avance, a fé vai nos deixar mais humanos, porque Deus, quando presente, traz em nós o propósito da criação, o propósito da eternidade. Porque sem Ele, presta atenção para finalizar esse vídeo aqui, sem Ele nós não existimos, nós coexistimos, nós existimos nele, porque Deus é a própria vida em nós. Beleza? Tamo junto? Espero ter conseguido explicar para você aí basicamente a diferença entre inteligência artificial e qualia, né? E também ter deixado para você um pouco de fome e sede por conhecer mais sobre essa área, que no futuro vai ter uma proporção tão grande em que as pessoas serão divididas entre aquelas que têm conhecimento e aquelas que não têm, não mais entre aquelas que têm recurso e não têm, porque o recurso será o conhecimento. E nem sempre quem tem dinheiro consegue comprar o conhecimento, mas quase sempre quem tem conhecimento consegue prevalecer. Tamo junto. Pensa nisso, dá o like no vídeo, comenta e recomenda.